Fecha. Posso mais uma? Pode, fica à vontade. Então, Estados Unidos. Estados Unidos, para mim, tá me deixando maluco. Por que Estados Unidos está me deixando maluco na hora de você interpretar? Você pega CPI e PPI que vieram razoavelmente bom, mas muito pressionado por um a dois itens entre energia e combustível. Você vê emprego bombando. Tem horas que eu acho que o Pierrot, o estagiário, errou um zero, maluco. Porque vai arrumar gente para trabalhar assim na casa do caixa-prego. Mas você vê uma coisa que eu acho muito louca, PMI bombando, PMI ruim, mas Pierrot bombando. Então, o empresário contrata, mas ele diz que o futuro é ruim. Então, caramba, é uma salada muito louca da minha cabeça. Olha, tem uma resposta um pouco técnica aqui, tem uma resposta um pouco de perspectiva. O que eu vou tentar dividir em partes aqui. Em termos de inflação, quando a gente olha o core, seja ele, que é o núcleo, né? Seja ele do CPI e do PPI, ou seja, da inflação direta ao consumidor e da inflação aos produtores, e o core ele tira a parte de energia, tira o petróleo, o core também mostra uma leve sinalização de queda da inflação. Isso quer dizer o quê? Que mesmo tirando toda a parte de energia, de petróleo, a inflação pode ter uma leitura um pouquinho mais otimista, menos pessimista do que a gente teve. Então, desse ponto de vista, eu acho que, de novo, é prematuro, como eu já falei, mas tem sinais positivos que devem ser ressaltados. Do ponto de vista de emprego, o que acontece a gente tem sim uma demanda muito grande, ou melhor dizendo, né, uma procura de empregos, ofertas de empregos. Os empregados têm hoje uma facilidade muito grande de trocas de emprego. O desemprego nos Estados Unidos está em níveis muito baixos, de novo também comemorado pelo presidente Biden, e tudo isso dá uma certa tranquilidade de curto prazo. Agora, o empresário ele não vai fazer nenhum tipo de investimento olhando o curto prazo, mas ele pode contratar no curto prazo. Por quê? Porque, como a gente lembra, né, gosta de dizer, o emprego americano, o contrato de emprego americano, ele é muito ágil, ele é muito rápido, ele é muito mais simples do que no Brasil. Então, a necessidade de curto prazo pode ser, sim, atendida por um emprego formal, e caso essa necessidade termine daqui a 3, 4, 5 meses ou semanas, esse emprego formal é terminado de uma maneira muito rápida e com baixíssimo custo. Isso faz com que a gente tenha nos Estados Unidos uma entrada e saída do mercado de trabalho muito rápida, o que é bastante importante, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista do trabalhador, porque essa agilidade traz mais emprego, e isso é algo que deve ser comemorado. Então, eu acho que tem situações diferentes aí de tudo que você falou, mas eu concordo com você num ponto de vista. O futuro americano hoje, da economia americana, ele é incerto, porque se de um lado você tem a economia atual hoje positiva, os dois últimos trimestres mostraram queda, então teoricamente no livro-texto nós estamos numa recessão, mas o emprego está bombando, o desemprego super baixo, a inflação está super alta e o Banco Central está puxando juros, ou seja, você tem um monte de informações conflitantes que deixam o futuro da economia americana bastante incerto. E não é por isso, não é por outro motivo que a gente teve um desempenho das bolsas americanas muito ruins. Essa indecisão, essa incerteza penaliza investimentos de maior risco, entre eles, obviamente, a ação. Então, a partir do momento que você começa a ter uma leve melhora, começa a abrir um pouco a neblina desses investimentos, é natural que a bolsa suba, como a gente tem visto nas últimas semanas. E eu acho que talvez a gente possa ver daqui para frente, desde que a inflação dê sinais mais claros de queda. Uma frase que eu li, que eu gostei bastante, historicamente, o bear market americano termina com o começo da recessão, que é um pouco
contra-intuitivo do que a gente está acostumado, mas a história tem mostrado isso. Ou seja, quando a recessão se materializa, quando isso está claro e fica evidente para o mercado que o Banco Central americano ou vai parar de subir os juros ou vai começar a cair, os ativos de maior risco são mais atrativos e aí o bear market termina e o próximo passo é começar o bull market. Eu acho que esse é um sinal importante. Muitas vezes o que a gente tem é os sinais da economia muito ruins, mas o mercado antecipando a melhora que está por vir daqui para frente. Entendido.